Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Está no ar, Esporte em Debate, até às 19 horas, aliás, hoje até às 18h45, porque às 19 horas a bola rola para Red Bull Bragantino e Corinthians, com a narração de Leandro Borges. A transmissão começa 15 minutos mais cedo, 6:45. Você participa do Fala Galera. Caso o projeto seja aprovado, você é a favor da reforma do Moisés Lucarelli, mesmo com a Ponte tendo que jogar em outro local por mais de um ano? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Entre Fernando Miguel e Diogo Silva, quem você contrataria para o gol do Guarani? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Durante reunião do Conselho Deliberativo na noite de ontem, foi apresentado o novo projeto de modernização e reconstrução do estádio Moisés Lucarelli. O projeto, que está estimado em 400 milhões de reais, tem financiamento da Quadra Capital, empresa que custeou o desenvolvimento do estudo técnico. Um processo que corre desde 2021 sobre dados de conselheiros da Ponte Preta rendeu um ultimato à Macaca. Em despacho publicado ontem, a juíza Vanessa Miranda Tavares de Lima deu um prazo final para que o clube e uma empresa de tecnologia liberem o acesso total a dados sobre conselheiros de 2018 a 2021. A ação de pessoas ligadas à oposição da atual gestão questiona a exclusão de associados do quadro de Conselho Deliberativo. Damião e Chicão, destaques do Sub-17, assinam primeiro contrato profissional com a Ponte Preta. Dupla firma vínculo com cláusulas específicas para mercado nacional e internacional. Ponte Preta negocia renovação com Miguel. Vínculo atual do jovem atacante vai até 31 de janeiro de 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja detalhes do projeto de 400 milhões para a reconstrução do Moisés Lucarelli. Pautas do Guarani. Guarani vai ao mercado em busca de goleiro e define Fernando Miguel como prioridade. Aos 40 anos, o jogador tem contrato com o Ceará até dezembro. Diogo Silva, da Ponte Preta, e Ivan, do Internacional, também interessam, mas estão mais distantes do brinco de ouro. Guarani oficializa a renovação de contrato do volante Vinícius Iuge, de 21 anos, apesar das poucas oportunidades em 2025. Jogador é visto como promissor e assinou novo vínculo até 2027.
Confiança desiste da contratação de Emerson Júnior e Guarani busca um novo empréstimo para o jovem goleiro. Maurício Antônio, William Farias e Guilherme Parede devem ser os primeiros reforços do Guarani para 2026. Detalhes separa o trio do Brinco de Ouro. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Clube oficializa a venda de principal promessa ao Palmeiras. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Ontem foi um dia muito agitado pelos lados do Moisés Lucarelli, um projeto de uma reforma no Majestoso. Ontem foi apresentado na reunião do Conselho Deliberativo e daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre esse projeto. E pelo lado do Guarani, ontem nós conversamos aqui também com o presidente Rômulo Amaro. O Guarani está investindo muito forte no mercado, está preparando um bom time para 2026 e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer quem são os jogadores que o Guarani já está negociando. Batista? 17:08, Esporte em Debate. Hoje até 18h45, porque às 19h em ponto a bola rola em Bragança Paulista. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes para Red Bull Bragantino e Corinthians. Sabe aquela sensação de ver seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso, não. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem consumir sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e pode ser retirado em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade da Desktop. Ligue agora 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate o plano agora mesmo. Desktop sempre ao seu lado. Confira termos e condições. 17:10 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha, manda like. Muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17:16, hoje até 18h45. Tem bola rolando às 19h. Red Bull, Bragantino e Corinthians. Com a narração de Leandro Bolles aqui na Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né, o volante Arthur, ele quer continuar no Grêmio depois do fim do empréstimo que vai até a metade de 2026, até porque ele pertence à Juventus da Itália, né? E ele quer continuar aqui no Brasil.
Ele tá jogando bem no Grêmio. E sabe quem voltou a jogar bola e vai voltar no Primavera de Indaiatuba? Ele tinha se aposentado, hein, com 31 anos. O ex-marido, a gente pode dizer assim, da cantora Isa, Yuri Lima. Ele tinha supostamente traído ela, ela estava grávida, aí ele se arrependeu, pediu perdão, resolveu aposentar e agora vai voltar, vai jogar no Primavera, aqui em Indaiatuba no ano que vem. Tem 31 anos, Batista. 17. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, boa tarde, Ricardo Batista e todos daí da Band. Aqui é o Irineu do Jardim dos Oliveira. Segundo o Guarani tá atrás de goleiro, é que sem goleiro não tem como a gente subir nem fazer campeonato bom. Se nós tivéssemos um goleiro razoável, nós tínhamos subido. Só que o nosso goleiro é abaixo da crítica, todos os dois, os três. Bom, entre Diogo Silva e o Miguel, eu sou mais Diogo Silva. Pelo menos esse eu tô vendo jogar, o outro tá parado. Bom, seja que Deus quiser, qualquer um que venha, com certeza é melhor do que o que nós tem aqui. Porque o que nós tem aqui não tem condição de continuar, não. Abraço, obrigado, mais um. Fala, Batistão, boa tarde, amigos da Band. Batistão, em relação aos goleiros aí que o Guarani tem interesse, eu optaria pelo goleiro Diogo Silva, se a diretoria conseguir firmar aí e trazer um bom goleiro, um excelente goleiro, né? Não que o Fernando Miguel não seja, mas acho que a torcida bugrina no geral aí consideraria muito que o goleiro lá de cima viesse para cá, tendo em vista que é sim um excelente goleiro. Então eu optaria sim pelo Diogo Silva aí como o novo camisa 1 do Guarani. Vamos torcer, tomara que dá certo. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Abraço, Mauro, mais um. Batista, boa noite, tudo bem? Gostei muito da entrevista com o Rômulo Amaro. Algumas coisas falta esclarecer ainda. E queria pontuar também esse rapaz aí do time lá de cima lá. Pô, deixar o cara falar, deixou mais tempo lá o presidente do timinho lá. Não pode deixar não, nem coloca no ar, né? Desmerecendo o clube. Eu nem vou falar do time lá de cima outras coisas para igualar ele, né? Mas não pode deixar não, falar isso daí não, já tem que cortar já, meu. Porque senão é que negócio, né? Toda ação tem uma reação.
Obrigado, Carlos Batista, pelo espaço aí. Ricardo, bebê do centro, bugrino da pele até o osso. Aê, valeu, Ricardo. Mais um. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH, Tigrão, toda a galera toda aí. Olha, em relação à reforma do Moisés Zuccarelli, já passou da hora. Eu acho que um clube que quer ser grande, que quer aspirar coisas grandes, precisa ter uma casa moderna, uma casa maior. Então eu sou totalmente favorável, e a questão de jogar quase um ano fora de casa, nada sem sacrifício acontece. Então tem que ter um sacrifício, e eu sou muito favorável sim a essa reforma, a modernização do Moisés Zuccarelli. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Amém, obrigado. 17:23, Carlos Henrique, o Bante Pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Hoje é dia de jogo, né? Tem um Corinthians na parada aí com o Red Bull desesperado por uma vitória. Estaremos nessa. Fala, galera de hoje. Caso o projeto seja aprovado, você é a favor da reforma do Moisés Zuccarelli, mesmo com a Ponte tendo que jogar em outro local por mais de um ano? Mas tem dinheiro para fazer essa obra? Ontem não deu para perguntar para o presidente. Eu gostaria muito que ele respondesse como que a Ponte vai viabilizar essa obra. Se for uma parceria, entre outras coisas, e a parte financeira da Ponte não sofrer pela reforma do estádio, eu sou a favor, sim, mesmo ficando um ano fora do Majestoso. Entre Fernando Miguel e Diogo Silva, quem você contrataria para o gol do Guarani? Diogo Silva, com toda certeza. Batista. 17:24, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, nos Amarais. Aliás, em Campinas são duas lojas nos Amarais, né? São duas lojas pregadas uma na outra. Então são duas lojas nos Amarais. E tem também a loja sensacional, que aliás eu tive o prazer de ser o mestre de cerimônias na inauguração no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Caso vá de carro, aí tem o estacionamento coberto no local para realmente facilitar para você. Tem também a mega loja em Sorocaba e loja em Santa Bárbara, na divisa com a Americana. Portanto, produtos Seara você encontra no Iga Atacado. Rádio Bandeirantes.
17h27, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, ontem nós conversamos com o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, aqui mesmo dentro do Esporte em Debate, porém não foi uma entrevista tão longa assim como nós queríamos, até porque o presidente tinha seus compromissos. Ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo no estádio Moisés Lucarelli, inclusive a última reunião do Conselho neste ano de 2025, então um tempo um pouco mais reduzido aí, mas é claro, não vão faltar oportunidades para a gente conversar novamente com o presidente da Macaca. E perguntado a respeito do Marcelo Fernandes, se ele é prioridade ou não para a diretoria da Ponte Preta, o Eberlin respondeu e falou também sobre a questão do transfer ban. Na permanência do Marcelo, desde que esteja dentro do que a Ponte Preta possa pagar, sem loucura alguma. As tratativas já foram iniciadas junto ao procurador, que agora não me pergunte o nome que eu não sei, porque é o Marcelo, é o Brigatti com o Ricardo que estão à frente disso. Eu recebi aqui no final da semana passada, na sexta-feira, o Marcelo Fernandes. Ele até parece que participou do jogo festivo no sábado de ex-atletas, mas ele fez questão de vir prestigiar, ou participou ou veio prestigiar. Né? Ali demos o pontapé inicial do sim para a permanência dele, mas tem que ajustar valores, aquela coisa toda. Então, é prioridade. Você bem falou, não é que nós temos a intenção de só mexer com pagamento para os atletas após o dia 30. Né? É que a possibilidade maior de trazer numerário para o clube vai ocorrer após o dia 30. Até lá, a Ponte Preta não consegue. Esse transfer ban nós vamos trabalhar também para derrubá-lo após dia 30. Proceder à inscrição de novos atletas no mês de dezembro. Porque, como todo mundo sabe, houve aquele bloqueio por falta de pagamento das parcelas, que nós vimos pagando rigorosamente em dia, regularmente, né? Ou sendo redundante, já sendo redundante regularmente, e depois com os bloqueios nós somos impossibilitados de pagar. Então, logo possamos trazer novo numerário, será quitado e os transfer bans irão cair. E ontem, nessa reunião do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, foi apresentado também o projeto da reforma do estádio Moisés Lucarelli. Um projeto que deve ter o financiamento aí da Quadra Capital, uma empresa que também custeou o desenvolvimento do estudo técnico. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí imagens desse novo majestoso, podemos dizer assim, depois de reformado, né, imagens do projeto do pessoal da Quadra Capital. É claro, a obra ainda depende da aprovação tanto da diretoria da Ponte Preta e também dos órgãos públicos. Mas depois, caso seja aprovado, o prazo aí para a execução do projeto é de 24 a 35 meses. A empresa Quadra Capital também divulgou via nota oficial que a identidade do estádio majestoso será mantida. Não vão mexer nas torres, na fachada, no acesso principal, isso não vão mexer. E esse projeto está estimado em 400 milhões de reais. Então aí foi apresentado esse projeto, agora o pessoal da Quadra Capital vai correr atrás de financiadores aí para aí sim realizar essas reformas, esses reajustes aí no estádio Moisés Lucarelli. E já que estamos falando de dinheiro, ontem a Ponte Preta recebeu uma notificação que ela tem pouco tempo para recorrer, ou melhor, acertar uma ação que ocorre desde 2021. Ontem, no dia 4 de novembro, a juíza Vanessa Miranda Tavares de Lima, ela que é da 7ª Vara Cível de Campinas, deu um prazo aí final para a Ponte Preta e também uma empresa de tecnologia que cuidava de alguns dados da Ponte Preta cumprir a decisão aí de liberar o acesso total de dados sobre membros do Conselho Deliberativo da Macaca. Eles buscam aí essa liberação de acesso de movimentação de conselheiros do início de 2018 até o final de 2021, próximo às eleições que aconteceu naquele ano.
Como consta que a Ponte Preta tem até 48 horas a partir do primeiro dia útil depois da publicação, o que aconteceu ontem, então hoje já está valendo e a Ponte Preta tem até amanhã para fazer a liberação, ou senão vai correr o risco aí de pagar uma multa diária de R$10 mil e pode ter um novo bloqueio aí de R$1 milhão dos recursos da Ponte Preta. E agora falando sobre o time da Macaca, ontem também foi assinado o contrato, o primeiro contrato profissional de 2 garotos muito promissores da base da Ponte Preta, o caso do Damião, que é atacante, e também do Chicão, que é volante. Eles fazem parte do time sub-17 da Ponte Preta, mas já assinaram aí o primeiro contrato profissional com a Macaca. Esses jogadores, como eu disse, são da categoria sub-17, mas devem disputar a Copinha, a Copa São Paulo, no ano que vem com a camisa da Ponte Preta, e os valores aí giram em torno de uma multa de 3 milhões para o Brasil e 3 milhões de euros caso esses jogadores sejam negociados com times do exterior. E ainda falando da base da Ponte Preta, a diretoria também já está trabalhando, já está buscando a renovação com o garoto Miguel. O Miguel foi uma grata surpresa durante essa Série C, depois da chegada do Marcelo Fernandes, ganhou oportunidades e o Miguel, é claro, marcou aquele gol super importante contra o Náutico de cabeça e vai sempre ser lembrado pela torcida da Ponte Preta como o amuleto da sorte aí do acesso. Ele que marcou o gol, como eu disse, naquela partida contra o Náutico, partida que definiu o acesso da Ponte Preta para a Série B. O Miguel, ele tem o contrato dele atual até o dia 31 de janeiro e a diretoria da Macaca está trabalhando aí nos bastidores para renovar o contrato do garoto. Batista. São 17h34, quero ouvir o CH, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre lá tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas aqui em Campinas e também em toda a região de Campinas e até uma loja em Araraquara. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para entrar em contato, diretamente com o vendedor. Pode ser que você tenha alguma dúvida em determinada peça. Tendo o número de WhatsApp à mão, fica mais fácil para você conversar com o vendedor. Então entre lá no site, pegue o número de WhatsApp e também o endereço da loja mais próxima de você. rochaautopeças.com.br. Descubra a loja mais próxima, garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ô, CH, notícia importante essa dos meninos da base, porque se não faz o contrato, acaba perdendo o jogador. É o caso do Miguel, por exemplo, O contrato vence no dia 31 de janeiro. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Se ele não assinou nenhum pré-contrato, a Ponte ainda tem condições de renovar o contrato com ele e continuar proprietária desse patrimônio. Agora, se ele já assinou o contrato com algum clube, que pela Lei Pelé, ele já pode assinar o contrato. Notícia importante
Alô, CH! Alô, Batista! No meio de tanta turbulência, né? Eu também concordo que é uma boa notícia. São garotos de qualidade que têm tudo para fazer sucesso na Ponte, se eles tiverem espaço, né? E eu espero que tenham, ou mesmo fazendo negócio com jogadores, porque a gente sabe como é que a roda gira. Não tem outro jeito. Agora, eu queria muito, sabe? Eu sei que é até pedir demais entrevistar de novo. Falamos com o Marquinhos ontem. Mas eu queria ouvir do presidente da Ponte como é que vai fazer para fazer reforma no estádio. Tendo transfer ban, juíza tentando penhorar de novo as contas, bloquear, devendo para jogador e comissão. Eu não consigo entender, eu gostaria de entender. Por isso que eu solicito que ele fale com a gente de novo. Porque eu não tenho... Eu sei que algumas coisas foram colocadas na internet, mas eu queria falar com ele. Queria entrevistá-lo e perguntar algumas coisas sobre isso. Ele deixou claro em relação a pagamento. Para mim, eu fiquei satisfeito. Não é o ideal, mas é o possível, né? Vai ter que ser transfer ban e salário só depois do dia 30, não é? Então, espero que eles consigam. Essa é a minha torcida para que dê tudo certo, não é? Mas isso causa uma preocupação para a gente em termos de planejamento. Não tem como você tocar, né? Você colocar esse barco no mar sem tripulantes, sem motor, sem vela, sem timão. Não tem jeito. Não pode ser uma coisa desgovernada, não é? A nau Ponte-Pretana precisa ter comando, precisa ter... E eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque o que mais a gente responde, eu pelo menos na hora do almoço, na nossa área e nas minhas redes sociais, e essa é a pergunta corrente: como é que o presidente da Ponte ou a diretoria da Ponte fala de reforma do estádio, tendo essa situação que precisa ser resolvida? Deve ter uma explicação, não é? Porque, pelo que eu sei, o Eberlin não rasga a nota de 100, nem de 50. Então ele deve ter lá um plano. E para mim, pelo menos por enquanto, não ficou claro isso. E o que ficou claro é que as coisas vão se resolver somente a partir do dia 30. É isso, Batista. Ô, CH, para que você possa entender, né, o Pedro Piscinato vai ler a nota da Quadra, que é a empresa que vai fazer a reforma do estádio Moisés Lucarelli. Então são coisas diferentes, quer dizer... Esse dinheiro que será utilizado para a reforma do Majestoso não pertence à Ponte e não compromete a montagem do time e nem o pagamento das dívidas, porque é uma parceria que será executada e a Ponte não colocará nenhum centavo. Então lê aí Pedro Piscinato para que o CH, para ver se ele consegue entender por essa nota o que é que será feito lá no Majestoso. Vamos lá, abre aspas. A Associação Atlética Ponte Preta, a APP e a Quadra Capital Quadra vem desenvolvendo há alguns meses estruturas de investimento no clube, notadamente em um projeto de modernização do estádio Moisés Lucarelli. O projeto foi pautado pela busca do equilíbrio da preservação da história do estádio e da tradição da torcida da APP, com a realização de importantes e necessárias modernizações na estrutura do estádio para atender aos mais elevados padrões de conforto, segurança e funcionalidade. A identidade do estádio será mantida e valorizada, resguardando seus elementos arquitetônicos e culturais. O desenvolvimento do projeto foi integralmente custeado pela Quadra e representa o primeiro passo de uma iniciativa de valorização do patrimônio da Ponte Preta, contribuindo para engrandecer ainda mais a longa história do clube. A execução do projeto ainda depende de aprovações internas da Ponte Preta e dos órgãos públicos competentes, o que se espera que ocorra ao longo dos próximos meses. Uma vez aprovado, o projeto final, as obras de modernização do estádio devem durar entre 24 e 35 meses, a um custo estimado da ordem de 400 milhões de reais. Bom,
nessa nota, a quadra não diz quem é que vai colocar o dinheiro. Resta esclarecimento com relação a isso. O que eu estou entendendo é que é um projeto mais ou menos como foi feito lá no campo do Palmeiras, com uma empresa que custeou a totalidade da construção do Allianz Parque. E mais ou menos o mesmo projeto que será feito com o Santos Futebol Clube lá em Santos com relação à Vila Belmiro. Então o clube não coloca nenhum centavo. Agora, é evidente que tem que ter a contrapartida. No caso do Allianz, 80% da arrecadação de futebol fica com o Palmeiras, 20% com a empresa construtora que desenvolveu a obra. Quando tem show é o contrário. A empresa fica com 80% e o Palmeiras fica com 20%. Durante 30 anos. Ao término dos 30 anos, aí o estádio será integralmente do Palmeiras e toda e qualquer arrecadação será do Palmeiras. Então, restam esclarecimentos em CH com relação a esse projeto aí da Macaca. Claro, esse projeto é uma nota que não explica nada. Qual é a contrapartida? Você foi muito feliz no que você falou. Qual é a contrapartida? Como é que vai ser feito isso? Eu não posso ficar comentando em cima de conjectura. O CT da ponte lá começou a terraplanagem e parou. Por que parou? Se a ponte, segundo o presidente, numa pergunta que fiz, disse, pagamos adiantado. Por que parou? O que aconteceu? É isso que nós estamos querendo fazer. E não é o Carlos Henrique. É a torcida da ponte que está sem entender. Evidentemente que para esses amigos de vocês aqui, estamos aqui todos os dias, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas precisa ser clara a situação. Porque senão monta uma maquete, o cara faz o projeto de graça, tá tudo certo. Não vai ter, a ponte não vai pagar nenhum tostão, tá tudo certo. Quem é que vai pagar? Qual vai ser a contrapartida? Vai botar 400 milhões e tá tudo certo. Tem contrapartida. Se é que essa empresa, tô na conjectura, se é que essa empresa que vai colocar o dinheiro existe. A intenção, eu também tenho intenção, Batista. Tenho intenção de andar com uma Mercedes blindada. Como você diz, existe o ideal, que é andar com a Mercedes blindada, e o possível, que não é possível contratar ou comprar uma Mercedes. Então, o mundo está cheio de boas intenções. Eu quero ver a concretização no negócio. A ideia é boa. Agora, a gente precisa entender. Por isso que eu pedi o presidente de novo para a gente bater esse papo. Ele tem a resposta. Ele sabe o que ele está tratando, o que ele está colocando e o que ele pretende. Por isso que eu sugeri o bate-papo. Por enquanto, essa nota, para mim, não esclarece absolutamente nada. A quadra vai marcar uma entrevista coletiva para a apresentação do projeto. Então eu imagino que lá nessa entrevista coletiva, aí sim, todos os detalhes serão passados para a imprensa. Por enquanto, apenas o que estão falando, existe essa nota da quadra e também especulações, né, que vazam para a imprensa. Mas de oficial será essa entrevista coletiva que será realizada no estádio Moisés Tucarelli, mas sem o presidente. É a empresa que está construindo o projeto, que construiu o projeto, que vai dar explicações à imprensa e, consequentemente, à coletividade pontepretana. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você, um abraço aí aos amigos do nosso Esporte em Debate. Olha, botando a minha modesta colher de pau nesse angu aí, quero fazer uma pergunta para vocês dois. Para você e para o CH, que estão já debatendo sobre o tema. Retrofit
do estádio Moisés Lucarelli. Um sonho da torcida. Ótimo. Vocês estão falando de contrapartida. Mas vai por 400 milhões e quem é que paga a conta? Qual é a contrapartida? É uma empresa do mercado, que visa lucro. Ela não é filantrópica. Ela não pratica diletantismo. Vocês já falaram isso. Mas qual que é a pergunta que eu vou colocar? Mas e a penhora do estádio Moisés Lucarelli? É uma outra pergunta que é muito importante ser respondida. Ela é técnica. Quem é que vai colocar 400 milhões em cima de um imóvel que já existe e que tem sobre ele uma penhora, que não foi baixada ainda? Você quer falar a respeito, Batista? Passei agora a inverter os papéis aqui. E o CH também. Como é que você vai adquirir um imóvel, vai fazer uma parceria de um imóvel, se existe uma certidão de penhora em cima dele, de um credor, que é o principal credor do clube? Está penhorado. Aí você vai pôr mais um caminhão em cima? E se for para leilão? Como é que você leiloa? Você leiloa só o antigo? Você leiloa o antigo e o novo? Você vai leiloar, caso isso aconteça. Mas quando existe a penhora, essa é uma possibilidade. Se não é quitado o débito ou se ele não é negociado. Agora, no bojo dessa negociação com a empresa parceira aí que você chamou de quadra, é a quadra, é isso? Se não, de repente, no bojo da negociação, já está vindo alguma coisa também para baixar essa penhora. Seria ótimo. Então eu não estou aqui fazendo o papel do chato. De repente é uma solução melhor do que o retrofit do estádio e a baixa da penhora, para que a Ponte não corra o risco de perder o seu principal patrimônio. É isso. Não nos esqueçamos desse fato. Como é que você edifica algo em cima de alguma coisa que já existe e que tem uma penhora para ser resolvida? O que você acha, Batista? Não tem como responder essa pergunta, porque não tem informação. O projeto é muito embrionário. Então, o que eu estou imaginando? Quando isso adiantar um pouco mais, quando tiver essa entrevista coletiva, quando a Ponte se pronunciar a respeito do assunto, provavelmente essa e muitas outras perguntas serão respondidas. O que eu posso dizer é que uma empresa dessa não vai fazer um negócio em cima de areia. Não é os prédios lá do Sérgio Naia. Lembra aquele cara, o construtor, que construiu o prédio com areia da praia? Caiu tudo. Tinha até caramujo. Então, tinha até siri Tinha lá, até né? conchinha na parede. Então... Pensaram que era decoração, né? Botaram essa conchinha. Ficou bonito, daqui a pouco saiu todo mundo correndo, o negócio despencou. Mas a conchinha era natural, porque a areia foi do mar. Meu Deus, cada artista, hein? Então, hoje, a pergunta que se faz, e é o que está aqui no nosso Fala Galera, é se tudo isso for resolvido, se for viabilizado, a Ponte terá que arrumar um lugar para jogar durante 12 meses. E aí, o torcedor aprova isso para ter um estádio mais moderno, aprova a Ponte deixar o majestoso, arrumar um lugar para jogar, para que depois de um ano possa voltar para casa. Claro que aprova. Está fazendo lá o Red Bull Bragantino. Claro que arrumou aprova. lá um estádio municipal, deu um tapa muito legal nele, gastou 20 milhões de reais e está mandando os jogos lá durante 2 anos para a construção de uma arena moderna onde era o estádio Nabi Abichedi. Então esse é o caso que está sendo perguntado, se o torcedor aprova ou não a Ponte deixar a sua casa para ter um estádio um pouco mais moderno. Eu acho, já respondendo então, fala galera da Ponte, porque está dentro do tema,
que se for um projeto sólido, com tudo resolvido, com segurança jurídica, para que a Ponte tenha um estádio, no seu local, onde a torcida gosta de ir, praticamente no centro de Campinas, mais estruturado, né? Eu não tenho detalhes do projeto e nem vocês, mas com conforto, né? Uma arena, ou cobre, banheiros, cadeiras, etc. Tá aí a maquete para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Ficaria sensacional. Só fica a torre lá, ó, que é a cabeceira de entrada ali do placar. Ali eu não vejo a cobertura, até porque tem também um processo de tombamento nessa fachada aí, e de repente a cobertura poderia, obviamente, mudar aí essa história. E aí tem uma outra situação a ser resolvida. Porque se está fechando até ali, por que não fecha o anel todo? Eu acho que tem a ver com esse tombamento aí dos órgãos que preservam aí os patrimônios históricos. Então, eu dando a minha opinião, mas nós queremos ouvir a opinião do torcedor da Ponte. É claro que se o projeto for sólido, sério, com segurança jurídica, que o torcedor vai aprovar. Ele vai sofrer durante 12 meses, tendo que ir a Limeira para ver o seu time, ou tendo que ir a Indaiatuba, que agora vai ter lá um estádio, e o Primavera vinha mandando os seus jogos no Moisés Lucarelli, né? Agora vai ter um estádio lá, aprovado pela Federação Paulista de Futebol, para disputar a Série A1, que o Primavera vai disputar pela primeira vez, depois da brilhante conquista da Série da Série A1, né? Série A2, perdão. Subiu. Primavera subiu junto com o Capivariano. Olha outra solução aí, Arena Capivari. E o estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mojimirim? Deve estar em ruínas, né? Há muito tempo que não tem uma manutenção. Mas pode ser uma outra coisa a ser pensada. E o Jaime Sintra? E o Rio Brancão? Tudo encostadinho, ó. Você vai em Capivari, você vai em Americana, você vai em Limeira, você vai em Jundiaí, você vai em Mojimirim, né? Então, tem muitas soluções. É um sofrimento durante um ano? Claro que é. Mas já imaginou se esse projeto vinga e ele está revestido de seriedade, de segurança jurídica, sem risco para ninguém, com uma parceria duradoura? Pô, torcedor da Ponte fala, não tem problema, vou gastar um pouquinho mais, vou pegar a estrada aí para ver o meu time, mas um ano passa assim, ó. E eu acho também que não faz em um ano, porque obra é assim, você faz um cronograma e normalmente ele atrasa, isso é histórico e é natural, mas que seja um ano e meio. O Santos lá é uma intervenção muito mais profunda, a Vila Belmiro, praticamente vem abaixo e faz de novo, né? Aqui parece que a intervenção de engenharia é um pouco menor, mas de qualquer maneira, um ano e meio que seja, eu acho que o torcedor da Ponte, sentindo firmeza, ele vai falar, pô, tô dentro, vou acompanhar o time do mesmo jeito, vou sofrer, vou ter que investir um pouquinho mais, vou ter que pegar a estrada, vou ter que sair de casa mais cedo, mas eu topo a parada, porque depois a Ponte vai para uma casa moderna, decente, dentro dos padrões, né, de modernidade atual do futebol nas principais arenas do Brasil, mesmo sem luxo, mármore até no mictório do banheiro, como tem lá na Neoquímica Arena, sem ostentar, mas fazer algo que dê o conforto que o torcedor merece. Então, acho que o torcedor topa essa parada sim. E o Fala Galera do Guarani aqui, pra gente já botar pra dentro. Entre Fernando Miguel e Diogo Silva, quem você contrataria para o gol do Guarani? O Diogo Silva é o goleiro campeão da Série C pela Ponte. Melhor goleiro da Série C. Já conhece a competição. Não sei se prospera esse tipo de negociação pela rivalidade, mas é absolutamente normal. Desce a avenida, a Ponte não vai entrar na parada para impedir isso, não vai oferecer alguma coisa melhor numa Série B, numa A1 de Paulista e numa Copa do Brasil. Digamos que prospere.
Quem que é melhor dos dois? Essa é a pergunta. Quem você contrataria? Claro que o Diogo Silva. São 17h57. Atenção, homens. Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados assim diferenciados para sua barba, seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz também. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que faz você voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira, renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, agora no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. 17h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Bragantino e Corinthians, logo mais às 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O provável Bragantino do técnico Wagner Mancini, que faz a sua estreia. Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Alex, Vinícius e Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel e John, Lucas Barbosa, La Quintana e Sacha. O provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, Felipe Longo no gol, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Raniel, André Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vai apitar o jogo a árbitra Edna Alves Batista. 19h, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos estar juntos em Bragantino e Corinthians. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h03, hoje até 18h45. Porque às 19h a bola rola em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Corinthians, com a narração de Leandro Bolles aqui na Bandeirantes. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de verdade, todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas, com carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem deliciosa feijoada. E no final de semana, aí tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal aí do trabalho, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm um desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião e fica em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. 18h05, ouvinte participando. Batista, não adianta fazer uma arena moderna e não aumentar a capacidade de público. Precisamos de no mínimo 40 mil lugares. E qual o nome, hein? Gustavo Cirino. Gustavo Cirino, um abraço para você, muito obrigado. Nesse projeto que a Ponte está tentando viabilizar, nesse projeto a capacidade para público de futebol subiria de 17.700 para 21, entre 21 e 22 mil. E para shows, 38 mil. Para shows, 38. E para público de futebol, 21, entre 21 e 22 mil. Então,
mesmo com a reforma, não vai atingir os 40 mil que você está falando, entendeu? Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo Lopes de Campina, Ponte Preta de Corpo e Alma. Ontem, escutando a entrevista do Marco Eberlin, é a mesma falácia dos presidentes de antes, hein? Antigamente, eu lembro o Sérgio Carnielli, dava problema, vamos fazer um novo estádio. Agora vamos o quê, né? Vamos reformar o estádio. É as mesmas falácias, né? Não muda nada, né? A administração parece que passou de pai para filho, não dá para entender. É muita mentira, que nem ele ganhou. Ele ganhou, ele vai ser o presidente, ele sabe onde ficou, não sei o que, não responde nada com nada. Então por que já não resolve já esse negócio agora do salário, já tenta ver o que está acontecendo, fala a verdade o que está acontecendo. Não, vai até dia 30, quer dizer, janeiro já está batendo na porta, o Campeonato Paulista já está chegando daqui a pouco. E jogador, a maioria vai sair fora com processo de novo, quer dizer, do jeito que ele falava do Sérgio Garnielli, que os jogadores saíram processando, com ele vai ser a mesma coisa, quer dizer, não dá nada, né? Só muda os nomes, mas o processo é o mesmo. Abraço, Band. Ô Batista, boa tarde. Liguei o rádio agora, tô acompanhando aí, né? Eu acho que tem que fazer um estádio sim, eu acho que o Moisés Lucarelli modernizar ele, né? Pra ser uma arena multiuso. E eu acho que a Ponte deveria mandar os jogos ali em Paulínia, né? Tem um estádio bom ali em Paulínia, ou até mesmo de Hortolândia ali. Edivaldo de Sumaré. Abraço, muito obrigado. E agora, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, falando sobre jogadores, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir parte da entrevista que fizemos ontem aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente Rômulo Amaro, esclarecendo assuntos importantes. A entrevista na íntegra tá no YouTube da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas, é só clicar e conferir. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista novamente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu sei que o Farney, ele já tá voltando do Rio Grande do Sul, do sul do país, na verdade, né? Ele esteve no Internacional, no Atlético Paranaense também, fazendo muitos contatos, até porque o Guarani está atrás de jogadores. E é claro, ele tem que fazer esses contatos, por quê? Porque o Guarani precisa ir atrás de jogadores, mas a Série B ainda não acabou, a Série C já acabou e os jogadores estão aguardando aí o mercado se abrir, a Série A também não acabou, então é necessário aguardar mais alguns dias para que, é claro, possa acontecer esse tipo de situação do Guarani firmar contratos. A gente vai acompanhar, daqui a pouquinho eu vou falar também sobre a inauguração da base do Guarani, né, do novo alojamento e também da nova academia que vai acontecer na sexta-feira, mas eu queria abordar primeiro sobre goleiros, até porque a gente falou hoje na tela da Band, não é novidade que o Guarani está buscando goleiro. O Fernando Miguel é um goleiro que está na reserva do Ceará. Eu vou até passar os números do Fernando Miguel, mas ele fez apenas 13 jogos com a camisa do Ceará esse ano. Ele começou jogando como titular algumas partidas, depois ele perdeu a condição de titular. Ele está com 40 anos, é um goleiro muito experiente, rodado do futebol brasileiro, mas jogou apenas 13 jogos nesse ano de 2025. Já o Diogo Silva, também não é novidade que o Guarani está atrás dele. Eu perguntei para algumas pessoas, o Diogo Silva realmente é um dos nomes que interessa ao Guarani? E algumas pessoas do futebol do Guarani me falaram, olha, o Diogo Silva é um dos nomes, o jogador interessa, mas ele tem contrato. O contrato com a Ponte, por exemplo, iria até o final do Campeonato Paulista, com o acesso e o título da Ponte, a renovação automática até o final do ano. Não é simples tirar o jogador, principalmente do principal rival. Mas a gente sabe que existe o interesse, tanto no Fernando Miguel quanto no Diogo Silva. Existem mais nomes, é claro. A diretoria não abre enquanto o contrato não tiver assinado. O Ivan Quaresma era um dos nomes,
Só que ele estava machucado, voltou depois de mais de um ano e agora ele é titular absoluto do Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ou seja, é muito difícil tirar o Ivan Quaresma do Internacional. Mas o Guarani está avaliando o mercado. É claro, a gente sente pelos torcedores que desses dois nomes, Fernando Miguel e Diogo Silva, 100% gostaria do Diogo Silva, independente da rivalidade. Porque ele é um bom goleiro, foi o melhor goleiro da Série C do Brasileiro e hoje ele está muito melhor do que o Fernando Miguel. Mas como eu disse, isso é uma negociação complexa, até porque a Ponte não quer abrir mão de um dos seus principais jogadores na temporada, tanto para o acesso quanto para o título. Mas é claro que o Guarani vai seguir no mercado em todas as posições. Ontem a gente até comentou da renovação do Vinícius Yush, que é volante, é um jogador da base do Guarani, e os outros possíveis reforços que a gente já falou aqui na Rádio Bandeirantes. Zagueiro Luiz Gustavo, que já atuou no Guarani, está na Indonésia, ele teve uma passagem rápida pelo Guarani, mas jogou principalmente no Ituano e jogou bem. O volante Ramon Carvalho, que já deixou o Ituano, é um volante canhoto, que o Guarani não tem. E seria importante para o esquema de jogo do técnico Matheus Costa. Esse jogador está praticamente certo. O zagueiro Maurício Antônio, que deixou o Paysandu, é experiente, tem 33 anos. Também é um jogador que conversa com o Guarani. O lateral Mariano seria uma boa contratação, apesar dos 39 anos, é um jogador muito experiente, jogador de Europa, teve muitos anos na Europa e jogaria tranquilamente no time do Guarani, seria titular absoluto. Ele quer encerrar a carreira no Guarani, clube que o revelou. Ele tem residência em Valinhos, então existe essa possibilidade. O Meia Regis, que já jogou no Guarani em 2 oportunidades, a primeira ele foi muito bem, a segunda muito mal, atualmente ele está no Remo, convive com problemas físicos de contusão, é uma possibilidade também. O atacante Aleph Manga, ele deixou o Avaí recentemente, eu olho o Instagram dele todos os dias, vejo que ele está treinando, continua lá em Santa Catarina, treinando em Florianópolis. Ele foi afastado do elenco do Avaí em setembro e depois ele rescindiu o contrato agora no mês de outubro. Foi o Jair Ventura, que não está mais lá, está no Vitória, que afastou ele na equipe do Avaí. E o William Farias, volante do Novo Horizontino, 36 anos, é um jogador muito experiente e esse está muito próximo do Guarani também na próxima temporada. O Guilherme Parede, que é ponta, atuou pelo Vila Nova nessa temporada, rescindiu com o Vila Nova e é um jogador que atua nas duas beiradas, lado direito e também lado esquerdo. É outro jogador que negocia com o Guarani. Sobre o Fernando Miguel, ele estaria disposto até em reduzir o salário dele hoje é mais de 100 mil reais no Ceará. Lembrando que ele está na Série A do Brasileiro, porém ele está na reserva, jogou apenas 13 jogos. Pelo que eu sei em relação ao salário do Diogo Silva, é bem mais baixo. Mas é claro, para tirar ele do principal rival, teria que fazer uma boa oferta salarial e um bom contrato, porque ele tem 39 anos também. Agora falando a respeito de ontem, da entrevista com o presidente Rômulo Amaro. A gente vai acompanhar um trecho da entrevista com o presidente Rômulo Amaro. Inicialmente, o que o presidente fala sobre SAF e também sobre o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como que anda a conversa com o Roberto Graziano, que a gente sabe que é o principal interessado na SAF do Guarani, e sobre aquela possibilidade ventilada nas redes sociais, muita gente falando, será que o Roberto Graziano vai mesmo fazer a nova arena, porque tem um contrato com a Justiça do Trabalho? Será que ele vai fazer ou não vai fazer? Vamos acompanhar o que disse o presidente do Guarani. Sua pergunta é pertinente, porém eu já vou afirmar de bate-pronto que não existe essa possibilidade. Ele precisa entregar sim um estádio novo, com 12 mil lugares, que é o que está no contrato. Precisa entregar um CT, nos mesmos modos que o CT que nós temos hoje, e um clube social. Isso, enquanto não for entregue, nós permaneceremos no estádio Brinco de Ouro, mandando nossos jogos ali e convivendo. Por isso
inclusive a manutenção da estrutura do gramado, que está sendo trocada agora, nesse momento, tanto o gramado do Brinco de Ouro, quanto o gramado do CT. O CT já está fazendo uma revitalização geral, desde a parte de irrigação, a gente precisa levantar ele, que o CT, o gramado dele é um pouco mais baixo, a gente tinha bastante problema com às vezes, lesões de atletas ali, em função dele estar muitos anos sem uma reforma geral, então a gente achou que o momento agora era aproveitar essa pausa e fazer essa revitalização geral no CT. Então nós vamos ter um CT de primeira ali no final de dezembro, início de janeiro a gente já pode voltar a utilizar. E o estádio Brinco de Ouro da Princesa também. Uma revitalização inteira e completa. Então isso não faz sentido nenhum, essa informação que veio, que ventilou. Eu vi essa informação em alguns veículos e ela não faz sentido nenhum. Não tem nunca foi falado nem dito nem pelo Roberto, nem pelo Guarani. Nós não temos conversas nesse nível. Roberto não é segredo para ninguém que ele tem um interesse sim na SAF do Guarani, como existem outras empresas que têm interesse também. Então a gente está aguardando quais serão as propostas que virão na mesa. A gente acredita que a gente receba essas propostas aí ainda no mês de novembro, provavelmente, para a gente poder apresentar para os sócios e os sócios virem a tomar essa decisão. Eu vou passar para o Batista já para os nossos companheiros. Eu só tenho mais duas em uma para você, antes de passar para eles. Estamos com o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, para quem está nos acompanhando no 85,7, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. O Guarani tem o final do contrato com a Capa agora, nesse final de ano. Vocês estão recebendo outras propostas? Existe a possibilidade do Guarani mudar de fornecedor de material esportivo? E uma outra situação, é claro, você faz parte do CA, não estava como presidente desde o início desse ciclo do CA, mas o quanto que te frustrou dar tudo para esse atual elenco, condições financeiras, bicho, esse tipo de coisa, e não ter o retorno, porque seria muito importante o acesso do Guarani, e se agora, a partir de agora, mesmo renovando com o Farney, com o treinador, se agora vocês do CA vão cuidar mais, não vão dar a chave do clube na mão, como foi feito anteriormente, você não era o presidente, mas foi feito isso com o Pastana e foi feito isso com o Maurício Souza. A partir de agora, isso vai mudar um pouco? Vocês têm conversado? É claro que tem eleição no fim do ano, mas a partir de agora, como é que fica? Vamos lá, primeira pergunta. A gente não tem, por enquanto, nenhuma proposta interessante que faça com que a gente saia da Capa. A gente tem uma reunião com a Capa, sim, nas próximas semanas, para ser marcada, para a gente falar da renovação do contrato, que ainda não foi renovado, mas não tem nada na mesa. Eu vi que saiu, parece uma menção de uma marca de material esportivo que estava fechada com o Guarani. Não procede, nós não temos nada fechado ainda, mas também não temos nada contra receber uma proposta que seja interessante e que seja melhor do que a que a gente tem hoje. E como a gente já está com a Capa há um tempo e é uma parceria que a gente tem, o mínimo que eu tenho que fazer é ter uma reunião com eles e para a gente tentar negociar alguma coisa melhor antes de receber alguma outra proposta. Então é isso que a gente vai fazer. E quanto ao processo do futebol, eu tenho plena convicção de que foi feito tudo que estava dentro das perspectivas. Então assim, eu acompanhei a delegação pessoalmente nas viagens, eu procurei dar toda a atenção para os atletas, eu busquei recursos quando nós não tínhamos recursos, para que não faltasse nenhuma premiação, nenhum salário em atraso. Tivemos sim alguns desencaixes financeiros, mas tudo que era possível fazer foi feito. É óbvio que o futebol não é uma ciência exata, a gente sabe, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Isso só serviu para amadurecer muito, principalmente a gente do CA, que estamos passando por um momento difícil ainda, em função do não atingimento do objetivo. Mas isso só vai fortalecer a gente ainda mais, para que a gente venha em 2026, ou que outro que vier em 2026, pegue um legado mais forte.
Então a continuidade do processo eu acho muito importante. Quanto a entregar a chave do clube, eu acho assim, desde quando o Farney chegou aqui no Guarani Futebol Clube, o Elano e propriamente dito o Matheus, a gente fechou uma parceria de conjunto entre todos os processos que viabilizam o perfil de atleta que tem necessidade dentro do Guarani, com a função que o Matheus exerce de estratégia de jogo, de modelo de jogo, ou um jogo mais ofensivo, ou um jogo mais defensivo, dependendo do adversário. E agora, para o Campeonato Paulista, a gente tem um outro modelo de jogo. Então, as características dos atletas estão sendo definidas entre o Farney, entre o próprio Elano, entre o Matheus e o Conselho de Administração, que dá o veredito final. Então, isso está sendo feito a 6 mãos, praticamente. Então, a gente pretende errar o mínimo possível, porque o aprendizado que nós tivemos na Série C foi muito doloroso, apesar de ter tido muitos acertos. A gente imagina que se a gente tivesse feito as mudanças necessárias com uma rodada de antecedência, era possível abraçar esse acesso. Então acho que foi um pouco tardio, mas era necessário ser feita, e a gente vai manter esse processo, que acho que é uma cultura que está bem implementada dentro do Guarani, e a gente precisa só aprimorar e melhorar ela. Mas já mostrou que tem potencial de melhoria dentro do departamento de futebol. Bom, tá aí um trecho da entrevista do presidente Rômulo Amaro. Quem quiser acompanhar inteirinha, tá no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube, acompanha a entrevista completa ontem, que deu mais de 40 minutos. Falando sobre contratações, né? O Guarani, como disse o presidente no final da entrevista, deve contratar de 12 a 15 jogadores. Quantos atletas devem ficar? Cerca de 12 do atual elenco. Então, se somar 12 com 12 dá 24, mais uns 3 aí, se forem contratados, 27, e mais uns 5 que devem subir do time sub-20, da base, para completar o elenco próximo de 30 aí para a disputa inicial do Campeonato Paulista e depois da Série C. A reapresentação do time está marcada para o dia 3 de dezembro, Batista. 18h23, você conhece a Logos Materiais Elétricos. A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, tem agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas. Logos Materiais Elétricos, loja localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Quero ouvir os comentaristas sobre o Guarani, mas antes um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop. A barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Sobre Fernando Miguel, a sua opinião, CH, a equipe do Guarani estará bem servida com esse goleiro caso seja contratado ou não? Eu tenho convicção que sim, ele é melhor, o Fernando Miguel, do que os dois que foram contratados na última temporada ou nesse ano e foram mal. Portanto, se perguntar a minha opinião, eu não sei quanto custa, se é viável, se o jogador gostaria de estar em Campinas, mas eu contrataria sim Fernando Miguel para ser titular do Guarani. Eu tô colocando, o Fernando Miguel porque o Diogo Silva tem a impressão de que vai ser um tanto quanto difícil. Tinha uma cláusula no contrato dele e essa cláusula já foi acionada. Uma renovação automática. É evidente que tem que conversar aí a questão dos salários atrasados e também... Alô, Tigrão, senta aí que eu vou te chamar, hein, Tigrão. E aí tem que resolver essa questão aí, né? Então tô colocando o Fernando Miguel. Sua opinião, por favor, Tigrão. O goleiro do Ceará aí, o Fernando Miguel, é bom. É bom goleiro. Agora, a gente viu pouco na temporada porque ele começou como titular e perdeu a posição. Goleiro de nível de Série A. Tecnicamente, nenhuma restrição. Certamente resolveria o problema do Guarani. Me parece complicada a situação financeira
pelo patamar atual do jogador. E pela fala do presidente com a gente aqui, né? Ontem, na verdade, ele deixou claro que o Guarani não vai fazer loucura nenhuma. Vai trabalhar dentro do orçamento. Então, o que levaria o goleiro para disputar um campeonato aí de 2 meses? Campeonato Paulista cheio de visibilidade, campeonato muito divulgado, e depois ele sai de uma Série A, é o que tudo indica, o Ceará permanece, e vai disputar uma Série C para ganhar a mesma coisa, mas a mesma coisa dele está acima do patamar do Guarani. Então, me parece uma equação com muitas incógnitas a serem resolvidas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A, rodada importante, reta final da competição é a 32ª. 7h, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. No mesmo horário, Vitória e Internacional. Esporte, Juventude, Botafogo e Vasco. 8h, Atlético Mineiro e Bahia. No mesmo horário tem Grêmio e Cruzeiro. 9h30, São Paulo e Flamengo. Detalhe que esse jogo será na Vila Belmiro. O estádio do São Paulo, o Morumbi, está alugado para shows. A complementação da rodada ocorre amanhã. 7h30 no Maracanã tem Fluminense e Mirassol. 8h tem Ceará e Fortaleza. 9h30 Palmeiras e Santos. Lembrando que no Brasileirão, a liderança do Palmeiras com 65 pontos. O Flamengo tem 64, o Cruzeiro 60 e o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos ganhos. Daí, portanto, todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h35, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Batista, aqui é Cláudio Medina de Indaiatuba. Olha, Batista, eu sobre esse projeto da ponte do estádio aí, eu aprovo. Acho que seria o correto mesmo. E seria um belo estádio e ficaria tudo bem. Eu, como moro aqui em Indaiatuba, estou vendo aqui o estádio do Primavera, está ficando um belo estádio.
E a Ponte pode vir jogar aqui no estádio do Primavera, por que não? Primavera não jogaria aí, foi jogar aí na Moisés Zucarelli. E aqui tá ficando bonito, viu? Eu passo aqui, sempre na Vargas aqui, onde é o estádio. Tá ficando bonito do Primavera, hein? Tá ficando um belo estádio, tá bem arrumado. E eu acho que é o correto. Assim vai ser mudar o Moisés Zucarelli, vai ser um estádio muito bonito. Eu acho que é o correto. Abraço, fique com Deus. Abraço, muito obrigado. É que estamos colocando, como falava o meu avô, Alcides, o carro na frente dos bois. Porque primeiro tem que aprovar o projeto, depois arrumar um lugar para mandar os jogos. Indaiatuba é por conta de uma parceria, né? O Primavera está reformando o seu estádio para o Campeonato Paulista e mandou durante a Série A2 os jogos no Majestoso. Então já tem essa parceria com o Primavera de Indaiatuba. Mas é evidente que lá na frente, se o projeto for aprovado, a Ponte tem que estudar quais são as melhores opções. 18h37, a Rádio Bandeirantes transmite já Bragança Paulista, Red Bull Bragantino enfrenta o Corinthians. Leandro Boles tá registrado, vai narrar o jogo aqui na Bandeirantes Campinas. Alô, Boles, um abraço para você, boa noite. Fala, Batistão, um grande e forte abraço para você, para toda a galera sintonizada do Esporte em Debate, que eu tenho certeza que estará conosco já na transmissão, como você disse, de Red Bull Bragantino e Corinthians. Já estamos na parte final do Campeonato Brasileiro, hoje é a 32ª rodada. Bragantino vem muito mal na competição, são 4 derrotas seguidas, tanto é que trocou de treinador. O Wagner Mancini, o popular 016, está na área e tentando tirar o Braga desta situação. É o 14º colocado com 36 pontos. E do outro lado, o Corinthians, que vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez conquistou 3 vitórias seguidas e já sonha, pelo menos com uma vaga na Copa Libertadores da América, pelo menos na pré-Libertadores do Timão. É o 10º colocado com 42 pontos. Já a bola rola em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques. Tem Bragantino e Corinthians, 7 horas, Batistão. Breno Beretta estará nas reportagens. Times escalados e definidos, diz aí, bebê. Bom, vamos começar com o Bragantino, dono da casa, definido e escalado. Red Bull Bragantino, estreia do técnico Wagner Mancini, com Cleiton, goleiro número 1, Augustin Santana, 32, Pedro Henrique, 14, Alix Vinícius, camisa número 4, meia dúzia, Gabriel, Juninho Capixaba, 29, Fabinho, número 5 e John com a 10. No ataque, Lucas Barbosa, 21, Nacho La Quintana, 33 e o capitão Eduardo Sacha, camisa número 8. Agora vamos para o time do Corinthians, do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior escala Felipe Longo, 40, Mateuzinho, número 2, João Pedro, 47, Gustavo Henrique, 13 e Matheus Bidu, ex-Guarani, 21. Ranielli, 14, 70 para José Martínez, 27 o meu xará Breno Bidon, 8 Rodrigo Garro, capitão, número 8. 10 para o Memphis Depay e 9 para o artilheiro Yuri Alberto, esse o time do Corinthians, Batista. 18h40, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal.
tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nos melhores supermercados e hortifrutis em redes de supermercados esparramadas por 14 estados brasileiros. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das ervas. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, menos de 10 anos depois de se aposentar, como goleiro, Rogério Ceni chegará hoje à marca de 500 jogos como treinador, com passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo e agora no Bahia. Ex-goleiro soma 9 títulos como técnico. Na sua opinião, qual o conceito do Ceni nessa nova função? Ótimo, bom, regular ou ruim? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua opinião sobre Rogério Ceni? Conceito bom. E para você, CH? Bom. E você, Breno Beretta? Também conceito bom. Pode ser, inclusive, futuramente técnico da seleção. Leandro Bolis participa também. E aí, Rogério Ceni Bolis? Bom, conceito bom. Após especulações sobre um possível retorno de Vitor Roque para a Europa, se você fosse o atacante, ficaria no Palmeiras ou tentaria mais uma vez seguir carreira fora do Brasil? O empresário dele, André Cury, não disse qual é o time, mas diz que o Palmeiras receberá uma proposta de 50 milhões de euros, mas é um time da Premier League. Pelo menos isso ele revelou, mas não disse o time. Começo com você, CH. Se você fosse o Vitor Roque, o que é que você faria, hein? Por causa da Copa do Mundo, ficaria no Palmeiras. E você, Bolis, você fosse o Vitor Roque, qual é o caminho que você escolheria? Neste momento, ficaria no Palmeiras. E você, Tigrão? Pelo menos até a Copa eu não sairia. E você, Breno Beretta? Pra jogar a Copa tem que ficar no Palmeiras, não sairia. Eu sigo com você, bebê. Quais serão os resultados dos jogos de daqui a pouco? Red Bull Bragantino, Corinthians ou empate? São Paulo, Flamengo ou empate? Vitória do Red Bull Bragantino e vitória do Flamengo. E você, Tigrão, quais são os seus palpites? Vitórias do Corinthians e do Flamengo. E você, CH, quais os palpites? Corinthians vence, Flamengo vence. Leandro Bones, palpite para o jogo que você narra já já. Red Bull Bragantino e Corinthians e também São Paulo e Flamengo. Corinthians vence e na Vila Belmiro vai dar empate entre São Paulo e Flamengo. Pedro Piscinato, um abraço e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Breno Beretta, ótimo trabalho. Você que segue com a jornada esportiva. Valeu, obrigado, Batista, um abraço. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Na sequência, vem aí, grande jornada esportiva, Bandeirantes no comando, Leandro Bolis,
um dos melhores narradores esportivos do Brasil. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia.